Ela segurava o teste de gravidez com as mãos tremendo quando ele olhou nos olhos dela e disse que não estava pronto. 7 anos depois, ele a viu no palco recebendo um prêmio e descobriu que o filho que fingiu não existir estava ali, aplaudindo a mãe. Marisa segurava o teste de gravidez com as mãos tremendo quando ouviu a chave girando na fechadura. Guilherme Alves chegava do trabalho, como sempre, com aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar nos últimos 2 anos de relacionamento. Mas hoje seria diferente. Hoje, ela tinha uma notícia que mudaria tudo entre eles. "Amor, cheguei!" A voz dele ecoou pelo apartamento pequeno que dividiam no centro da cidade. Era um lugar simples, mas que eles tinham transformado em lar com muito carinho e sonhos compartilhados. Marisa escondeu o teste atrás das costas e respirou fundo. Eles tinham conversado sobre filhos antes, e Guilherme sempre dizia que queria uma família grande, que adoraria ser pai um dia. Mas sempre falava no futuro, como se fosse algo distante demais para ser real. "Gui, preciso te contar uma coisa importante." Ela se levantou do sofá, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Guilherme parou de afrouxar a gravata e a olhou com atenção. "Aconteceu alguma coisa? Você está estranha desde ontem." Marisa mostrou o teste de gravidez, as 2 linhas rosa bem claras sob a luz do abajur. "Estou grávida, Gui. Vamos ter um bebê." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Guilherme ficou parado, olhando para o objeto em suas mãos, como se fosse algo completamente incompreensível. Não era a reação que ela esperava. Não havia alegria, surpresa feliz ou abraços emocionados. Havia apenas um vazio estranho. "Tem certeza?" A pergunta saiu seca, mecânica. "Fiz 3 testes diferentes. Todos deram positivo." Marisa tentou sorrir, ainda esperando que ele processasse a notícia e ficasse feliz. Guilherme se sentou pesadamente na poltrona, passando as mãos pelo cabelo em um gesto que ela conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava nervoso ou pressionado no trabalho. "Marisa, isso é muito repentino. Não estávamos planejando isso agora." "Eu sei que não planejamos, mas aconteceu. E pode ser maravilhoso, Gui. Nós 2 sempre falamos sobre ter filhos." "Falamos, mas não agora. Não neste momento da minha carreira." Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala. "Você sabe como está a situação na empresa? Estou quase conseguindo aquela promoção que pode mudar nossa vida." Marisa sentiu o primeiro aperto no peito. "Nossa vida já vai mudar, Gui. Com ou sem promoção. Vamos ser uma família. Mas não assim. Não dessa forma desordenada." A voz dele estava ficando mais alta, mais impaciente. "Precisávamos ter planejado melhor. Ter mais dinheiro guardado, uma casa maior, estabilidade financeira. A gente dá um jeito. Casais fazem isso todos os dias. Encontram uma forma de fazer dar certo." Guilherme parou de andar e a encarou. Havia algo diferente nos olhos dele. Algo que Marisa nunca tinha visto antes. "Marisa, você precisa entender. Eu não estou pronto para ser pai. Não agora." As palavras dele foram como um tapa na cara. Marisa sentiu as pernas ficarem fracas e teve que se apoiar no encosto do sofá. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que talvez a gente devesse pensar em outras opções." "Outras opções?" Marisa repetiu, sem acreditar no que estava ouvindo. "Você sabe, há alternativas. Não precisamos nos precipitar." Guilherme evitou olhar diretamente para ela enquanto falava. Marisa sentiu o mundo desabar. O homem que ela amava, que dizia que a amava, estava sugerindo que ela se livrasse do bebê que esperavam juntos. "Gui, você está falando de aborto? É isso?" "Não estou falando de nada definitivo. Só acho que deveríamos pensar com calma, analisar todas as possibilidades." "Não há nada para pensar. Estou grávida do seu filho e vou ter esse bebê." A voz de Marisa saiu mais firme do que ela se sentia por dentro. Guilherme suspirou e se aproximou dela, tentando colocar as mãos em seus ombros, mas ela se afastou. "Amor, não fica assim. Vamos conversar sobre isso com mais calma amanhã. Deixa eu processar a notícia." "Não há o que processar, Guilherme. É simples. Ou você quer esse filho comigo, ou não quer. Não é simples assim, Marisa. A vida não é preto no branco." Mas para Marisa, era exatamente preto no branco naquele momento. Ela estava grávida do homem que amava,
e ele estava reagindo como se fosse o fim do mundo. Como se ela tivesse arruinado a vida dele com uma notícia que deveria ser motivo de comemoração. Nos dias que se seguiram, Guilherme oscilava entre momentos de carinho forçado e períodos de distanciamento total. Ele saía mais cedo para o trabalho, chegava mais tarde, sempre com desculpas sobre projetos urgentes e reuniões importantes. Marisa sentia que estava perdendo ele um pouco mais a cada dia. Talvez seja melhor esperarmos mais alguns anos, ele disse uma noite, enquanto jantavam em silêncio. Quando eu conseguir a promoção, quando tivermos uma situação mais estável. Gui, eu já estou grávida. Não dá para pausar uma gravidez e retomar depois. Eu sei. É que está tudo acontecendo muito rápido. Marisa começou a perceber que as desculpas dele não faziam sentido. A empresa onde ele trabalhava estava indo bem, o salário dele era suficiente para sustentarem os três, e eles tinham uma vida organizada. O problema não era dinheiro ou timing. O problema era que Guilherme simplesmente não queria assumir a responsabilidade. 2 semanas depois da notícia, Marisa descobriu a primeira mentira. Guilherme disse que ia trabalhar até tarde, mas quando ela ligou na empresa para falar com ele, a recepcionista disse que ele tinha saído no horário normal. Quando ele chegou em casa, às 11 da noite, disse que a reunião tinha sido em outro lugar. Onde você estava realmente? Marisa perguntou diretamente. Já te disse, reunião com o pessoal do marketing. Liguei na empresa. Disseram que você saiu no horário normal. Guilherme hesitou por uma fração de segundo antes de responder. A reunião foi em outro lugar, no escritório do cliente. Era mentira, e os dois sabiam disso. Mas Marisa não tinha energia para brigar. As mudanças hormonais da gravidez a deixavam exausta, e ela só queria que as coisas voltassem ao normal entre eles. Mas as coisas não voltaram ao normal. Guilherme ficou cada vez mais distante, mais evasivo. Começou a sair nos finais de semana também, sempre com desculpas sobre trabalho extra ou encontros com amigos que ela não conhecia. Uma noite, Marisa acordou e percebeu que ele não estava na cama. Eram 3 da manhã, e ela o encontrou na sala, no celular, falando baixo. Quando percebeu que ela estava ali, ele desligou rapidamente. Com quem você estava falando a essa hora? Trabalho. Problema com o projeto do Santos. Mais uma mentira. Marisa sabia que ele estava mentindo pela forma como evitava olhar nos olhos dela, pela tensão nos ombros, pelo jeito como guardou o celular no bolso como se estivesse escondendo alguma coisa. Gui, o que está acontecendo? Você está diferente desde que soube da gravidez. Não estou diferente. Só estou estressado com o trabalho. Não é só trabalho. Você mal olha para mim direito. Quando falo sobre o bebê, você muda de assunto. Quando pergunto sobre coisas práticas, como onde vamos colocar o berço, você some. Guilherme se levantou e começou a andar pela sala. Marisa, você não entende a pressão que estou sentindo. Ter um filho é uma responsabilidade enorme. Muda tudo na vida de uma pessoa. Muda para melhor. Não necessariamente. A frieza na voz dele gelou o sangue de Marisa. Guilherme, você não quer esse bebê. Não é que eu não quero. É que não sei se estou preparado. E quando você vai estar preparado? Daqui a 5 anos? 10? Nunca? Não sei, Marisa. Eu realmente não sei. Essa foi a conversa mais honesta que eles tiveram desde o dia em que ela contou sobre a gravidez. E foi também a mais dolorosa. Porque pela primeira vez, Guilherme admitiu que não sabia se algum dia estaria pronto para ser pai. 3 dias depois dessa conversa, Marisa acordou e encontrou um bilhete na mesa da cozinha. Precisei viajar a trabalho urgente. Volto em alguns dias. Gui. Ela ligou na empresa dele e descobriu que ninguém sabia de viagem nenhuma. Ligou no celular dele várias vezes, mas só dava caixa postal. Mandou mensagens que não foram respondidas. Guilherme tinha simplesmente desaparecido. Marisa passou os 3 dias seguintes tentando entender o que tinha acontecido. Ligou para os amigos dele que conhecia, mas ninguém sabia onde ele estava. Procurou entre as coisas dele para ver se encontrava alguma pista, mas tudo estava normal. No 4º dia, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. A viagem foi corrida, mas correu tudo bem. Que viagem, Guilherme? Liguei na sua empresa. Ninguém sabia de viagem nenhuma. Ele ficou pálido, claramente pego de surpresa. Foi uma coisa de última hora, direto com o cliente. Para de mentir para mim! Marisa explodiu.
Você desapareceu por 3 dias sem dar satisfação. Não atendia o telefone, não respondia mensagens. Eu estou grávida, Guilherme. Grávida do seu filho. E você some como se eu não existisse. Desculpa, eu precisava pensar. Pensar sobre o quê? Sobre nós. Sobre o bebê. Sobre o que vamos fazer. Marisa sentiu o coração acelerar. E chegou a alguma conclusão? Guilherme demorou para responder. E quando falou, foi como se estivesse lendo um texto decorado. Acho que deveríamos nos dar um tempo para pensarmos melhor sobre tudo isso. Um tempo? Guilherme, eu estou grávida. Não dá para dar um tempo numa gravidez. Você pode ficar aqui no apartamento. Eu pago o aluguel e te dou uma pensão para você se cuidar. Você está terminando comigo? Não estou terminando. Só acho que precisamos de um espaço para pensar. Mas Marisa sabia que ele estava terminando. A forma como ele falava, como evitava olhar nos olhos dela, como já tinha a mala pronta ao lado da porta. Ele tinha planejado tudo durante os 3 dias de viagem. Onde você vai ficar? Na casa de um amigo, temporariamente. Que amigo? Você não conhece. Mais mentiras. Sempre mais mentiras. Guilherme pegou a mala e se dirigiu para a porta. Antes de sair, se virou para ela uma última vez. Marisa, eu não queria que fosse assim, mas não consigo fazer isso agora. Não consigo ser o pai que esse bebê merece. Então não seja. Marisa respondeu, a voz quebrada, mas firme. Mas não venha dizer que não consegue. Você não quer. É diferente. Guilherme abaixou a cabeça e saiu, fechando a porta atrás de si. Marisa ficou parada no meio da sala, olhando para a porta fechada, até o barulho do elevador descer sumir completamente. Foi só quando o silêncio absoluto tomou conta do apartamento que ela percebeu. Estava completamente sozinha. Sozinha e grávida, com um homem que tinha escolhido fugir em vez de enfrentar a responsabilidade. Ela colocou a mão na barriga, que ainda nem estava aparecendo, e fez uma promessa silenciosa para o bebê que carregava. Não precisa dele, meu amor. Nós vamos ficar bem. Eu prometo que vamos ficar bem. Marisa não sabia ainda como ia conseguir criar um filho sozinha, mas sabia uma coisa. Nunca mais ia permitir que alguém a fizesse se sentir como um fardo, e nunca mais ia depender de promessas vazias de homem nenhum. A partir daquele dia, ela e o bebê que esperava iam construir uma vida nova. Uma vida onde não havia espaço para pessoas que fugiam quando as coisas ficavam difíceis. 2 semanas depois que Guilherme saiu de casa, Marisa descobriu que as promessas dele eram tão vazias quanto o lado vazio da cama. A pensão que ele prometeu nunca chegou. O aluguel que disse que ia pagar continuava sendo de responsabilidade dela. E quando tentou ligar para cobrar, descobriu que o número dele não existia mais. Marisa estava sentada na mesa da cozinha, cercada de contas em atraso, quando a realidade bateu de vez. Ela estava sozinha, grávida de 3 meses, e com o dinheiro contado para mais uma semana. O emprego como assistente administrativa que tinha não pagava o suficiente para sustentar sozinha todas as despesas que antes dividiam. Não posso me desesperar, ela murmurou para si mesma, colocando a mão na barriga que começava a crescer. Preciso arranjar mais dinheiro. Foi assim que Marisa começou a trabalhar como garçonete nas noites de sexta e sábado no restaurante do bairro. O dono, seu Antônio, era um homem de coração bom que não fez perguntas quando ela apareceu pedindo trabalho. Só olhou para a barriga dela, que já estava mais saliente, e disse: "Pode trabalhar até quando aguentar, filha. Depois a gente vê." As primeiras noites foram puxadas. Marisa passava o dia inteiro no escritório, voltava para casa, tomava um banho rápido e ia direto para o restaurante. Ficava em pé por 5 horas seguidas, servindo mesas, carregando bandejas pesadas, aguentando o cliente mal educado e o cheiro forte de fritura que às vezes fazia ela ter ânsia. "Você deveria parar com isso", disse Dona Rosa, a vizinha do apartamento ao lado, numa tarde em que encontrou Marisa no corredor, claramente exausta. "Não é bom para o bebê você se esforçar tanto assim." "Preciso trabalhar, Dona Rosa. As contas não se pagam sozinhas." Dona Rosa era uma senhora de 60 anos, aposentada, que morava sozinha desde que o marido morreu. Ela tinha uma sabedoria de quem já passou por muita coisa na vida e um coração que não cabia no peito. "Onde está o pai da criança?" Ela perguntou diretamente, sem rodeios. "Sumiu", Marisa respondeu simplesmente. "Que covarde."
A voz de Dona Rosa carregava uma indignação genuína. Homem que abandona mulher grávida não merece nem ser chamado de homem. Nos dias que se seguiram, Dona Rosa começou a aparecer com potes de comida. Fiz demais. Não vou conseguir comer tudo, ela dizia. Mas Marisa sabia que era desculpa. A vizinha estava cuidando dela da forma que conseguia. Não precisa fazer isso, Dona Rosa. Claro que preciso. Você está carregando uma vida aí dentro. Precisa se alimentar direito. Foi Dona Rosa quem ficou com Marisa na madrugada em que ela começou a sentir as contrações. Era uma noite de dezembro, quente e abafada, quando Marisa acordou com uma dor diferente das outras que tinha sentido durante a gravidez. Acho que é hora, ela conseguiu dizer no telefone, a voz embargada de medo e emoção. Dona Rosa chegou em 5 minutos, já vestida e com uma sacola preparada. Vamos, filha. Seu menino quer nascer. No hospital, Marisa passou por 12 horas de trabalho de parto. Dona Rosa não saiu do lado dela nem 1 minuto, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento quando a dor ficava insuportável. Força, Marisa. Você é mais forte do que imagina. Esse menino vai nascer sabendo que tem uma mãe guerreira. Quando Vitor finalmente nasceu, às 6 da manhã de um dia de verão, Marisa olhou para aquele rostinho pequeno e vermelho e soube que tinha valido cada lágrima, cada noite mal dormida, cada momento de desespero. Ele era perfeito, completamente perfeito. Olha só que lindo! Dona Rosa sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. É a cara da mãe. Marisa ficou 3 dias no hospital, e quando voltou para casa, descobriu que Dona Rosa tinha preparado tudo. O apartamento estava limpo, a geladeira cheia, e havia fraldas e produtos para bebê espalhados pela sala. Dona Rosa, a senhora não precisava. Precisava sim. Esse menino é um pouco meu também agora. Os primeiros meses com Vitor foram os mais difíceis da vida de Marisa. Ela tinha que trabalhar, cuidar do bebê, dar conta da casa, e tudo isso com apenas 4 horas de sono por noite. Vitor era um bebê que chorava muito, especialmente de madrugada, e Marisa se sentia completamente perdida. Será que estou fazendo tudo errado? Ela perguntou para Dona Rosa numa tarde, depois de uma noite particularmente difícil. Você está fazendo do jeito que consegue. E isso é o suficiente, Dona Rosa respondeu, pegando Vitor no colo com a habilidade de quem já criou filhos. Ser mãe não vem com manual de instruções. A gente aprende errando e acertando. Dona Rosa se tornou mais que uma vizinha. Ela virou a avó que Vitor não tinha, a mãe que Marisa precisava, a família que elas tinham perdido. Quando Marisa precisava trabalhar no restaurante, Dona Rosa ficava com Vitor. Quando o bebê ficava doente, era Dona Rosa quem ajudava nos cuidados. Quando Marisa chorava de exaustão e saudade da vida que tinha planejado, era Dona Rosa quem a consolava. Às vezes eu penso como seria se o Guilherme estivesse aqui, Marisa confessou uma noite enquanto amamentava Vitor. Seria mais fácil financeiramente, mas não necessariamente melhor, Dona Rosa respondeu. Homem que foge de responsabilidade não é homem que agrega valor numa família. Melhor ter certeza de que quem está do seu lado realmente quer estar. Quando Vitor completou 6 meses, Marisa conseguiu uma promoção no escritório onde trabalhava. Não era muito, mas significava algumas centenas de reais a mais por mês, o que fazia diferença enorme no orçamento apertado. Estou orgulhosa de você, Dona Rosa disse quando Marisa contou a novidade. Você está construindo uma vida digna para esse menino. Foi por volta dessa época que Vitor deu os primeiros passos. Marisa estava na cozinha preparando a janta quando ouviu Dona Rosa gritar da sala. Marisa! Vem ver! Vem ver! Ela correu para a sala e encontrou Vitor de pé, caminhando cambaleante em direção a ela, com um sorriso banguela que derreteu o coração de Marisa completamente. Meu amor! Marisa se ajoelhou e abriu os braços. Você está andando! Vitor deu mais 3 passinhos incertos antes de cair sentado no chão, rindo da própria façanha. Era o tipo de momento que Marisa tinha imaginado dividindo com Guilherme, mas descobriu que era ainda mais especial compartilhando com Dona Rosa, que tinha escolhido estar ali. Esse menino vai longe, Dona Rosa disse, limpando as lágrimas de emoção. Vai longe porque tem uma mãe que não desiste. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou uma rotina. Marisa trabalhava durante o dia, cuidava de Vitor à tarde e à noite,
E aos poucos foi construindo uma vida que, mesmo não sendo a que tinha planejado, era sua. Era dela e de Vítor, e estava funcionando. Sabe o que percebi? Marisa disse para Dona Rosa numa tarde de domingo, enquanto assistiam Vítor brincar no chão da sala. Eu não penso mais no Guilherme todos os dias. E como se sente sobre isso? Aliviada. Durante muito tempo eu ficava imaginando onde ele estava, se estava bem, se pensava na gente. Agora eu percebo que não importa. O que importa é que nós estamos bem. Vítor estava com 1 ano e 2 meses quando Marisa tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela estava vendo ele brincar no chão, tentando encaixar peças coloridas em um brinquedo educativo, quando percebeu algo importante. Ela não queria mais apenas sobreviver. Queria prosperar. Dona Rosa, estou pensando em fazer um curso. Que tipo de curso? Marketing digital. Vi um anúncio no jornal sobre um curso noturno, 2 vezes por semana. E o Vítor? Se a senhora puder ficar com ele nesses dias, eu consigo pagar uma ajuda de custo para a senhora. Dona Rosa balançou a cabeça. Não quero dinheiro nenhum. Quero ver você crescer. Esse menino precisa de uma mãe que acredita em si mesma. Foi assim que Marisa começou a estudar marketing digital 2 noites por semana. Chegava em casa do trabalho, jantava com Vítor, dava banho nele, colocava para dormir e ia para a aula. Voltava para casa quase meia-noite, estudava até 1 da manhã e acordava às 6 para começar tudo de novo. Era cansativo, mas pela primeira vez em muito tempo, Marisa sentia que estava investindo no futuro. Não apenas sobrevivendo ao presente, mas construindo algo melhor para ela e para Vítor. Por que você está estudando isso? Vítor perguntou uma noite, com aquela curiosidade de criança que quer entender tudo. Para construir uma vida melhor para nós dois, meu amor. Nós já não temos uma vida boa? A pergunta inocente de Vítor fez Marisa parar e pensar. Eles tinham uma vida boa, sim. Simples, mas boa. Cheia de amor, mesmo sem muito dinheiro. Cheia de risadas, mesmo com as dificuldades. Cheia de momentos especiais, mesmo sem a família tradicional que ela tinha imaginado. Temos sim, Vítor, mas sempre podemos fazer melhor. E eu quero te dar todas as oportunidades que conseguir. Tá bom, mas você não pode esquecer de brincar comigo. Nunca vou esquecer de brincar com você. E ela não esquecia. Por mais cansada que estivesse, por mais corrida que fosse a rotina, Marisa sempre arranjava tempo para ser mãe, para brincar no chão, para ler histórias antes de dormir, para ouvir as aventuras que Vítor inventava com seus brinquedos. Você é uma mãe incrível, Dona Rosa disse uma tarde, observando Marisa e Vítor montando um quebra-cabeça juntos. Às vezes não me sinto assim. Mãe incrível não é quem acerta sempre. É quem não desiste nunca. E você nunca desistiu. Quando Vítor completou 2 anos, Marisa finalmente conseguiu terminar o curso de marketing digital. Na formatura, uma cerimônia simples num auditório pequeno, ela estava acompanhada de Dona Rosa e Vítor, que aplaudia toda vez que alguém subia no palco, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Estou orgulhosa de você, filha. Dona Rosa sussurrou quando o nome de Marisa foi chamado. Marisa subiu no palco, recebeu o certificado e olhou para a pequena plateia onde sua família improvisada a aguardava. Não era a vida que tinha planejado 5 anos atrás, mas era uma vida boa, uma vida construída com as próprias mãos, uma vida que ninguém podia tirar dela. E pela primeira vez desde que Guilherme tinha saído de casa, Marisa se sentiu realmente confiante sobre o futuro. Ela tinha sobrevivido à tempestade. Agora estava pronta para prosperar. 3 meses depois de se formar no curso de marketing digital, Marisa estava sentada na mesa da cozinha do apartamento, o notebook usado que tinha comprado com as economias dos últimos 6 meses aberto na sua frente. Era uma terça-feira à noite. Vítor já estava dormindo e ela finalmente tinha coragem de fazer algo que vinha adiando: criar seu primeiro portfólio freelancer. Não custa tentar, ela murmurou para si mesma, digitando as primeiras palavras na bio do perfil. Especialista em marketing digital com foco em pequenas empresas. Estratégias personalizadas que cabem no seu orçamento. Era mentira, claro. Ela não era especialista em nada ainda, mas tinha estudado tanto nos últimos meses que se sentia preparada para pelo menos tentar.
e precisava de uma renda extra. O salário do escritório cobria as necessidades básicas, mas Vitor estava crescendo, e com o crescimento vinham gastos maiores. No primeiro mês, ninguém respondeu suas propostas. Marisa mandava orçamentos para pequenos comércios, oferecia seus serviços para conhecidos, postava em grupos de empreendedores nas redes sociais. Nada. 0 clientes. Talvez eu não seja boa nisso, ela confessou para Dona Rosa numa tarde, depois de receber mais uma negativa. Ou talvez você só precise de mais tempo. Roma não foi construída num dia, filha. Mas as contas vencem todo mês. E você sempre deu um jeito de pagar. Vai dar jeito agora também. Foi Dona Rosa quem deu a Marisa sua primeira oportunidade real. A vizinha conhecia o dono de uma pequena loja de roupas no centro da cidade, seu Joaquim, que estava perdendo clientes para as lojas online. Ele é um homem bom, mas não entende nada de internet. Disse que precisa de alguém para ajudar ele a vender pela internet, mas não quer pagar uma fortuna. Marisa encontrou com seu Joaquim numa quinta-feira à tarde. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem trabalhava há décadas no comércio. A loja dele era pequena, mas organizada, com roupas de boa qualidade e preços justos. Dona Rosa falou que você entende dessas coisas de computador, ele disse, oferecendo um café coado na hora. Entendo de marketing digital. Posso ajudar o senhor a vender online, criar perfis nas redes sociais, fazer anúncios direcionados. E quanto cobra? Marisa hesitou. Era seu primeiro cliente real, e ela não fazia ideia de quanto cobrar. Que tal começarmos com um teste? 1 mês de trabalho. Se o senhor gostar dos resultados, a gente acerta um valor fixo. Seu Joaquim aceitou. E Marisa saiu da loja com o coração batendo acelerado. Tinha conseguido seu primeiro cliente. Agora precisava provar que sabia o que estava fazendo. Nas 3 semanas seguintes, Marisa trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. Criou perfis profissionais para a loja nas principais redes sociais, fotografou as roupas com o celular, escreveu descrições atraentes, criou campanhas de anúncios com o pouco dinheiro que seu Joaquim tinha disponível para investimento. Mamãe, por que você fica tanto tempo no computador? Vitor perguntou uma noite, quando ela estava editando fotos de roupas depois que ele foi dormir. Estou trabalhando para ajudar um senhor a vender as roupas dele. É um trabalho diferente do que eu faço de dia. Você tem 2 trabalhos? Por enquanto, sim, mas esse novo trabalho pode nos ajudar muito. Vitor, com seus 3 anos, não entendia completamente, mas aceitou a explicação e voltou para o quarto. Marisa continuou trabalhando até 2 da manhã, porque sabia que esse primeiro cliente podia abrir portas que ela nem imaginava. Os resultados começaram a aparecer na 2ª semana. As vendas online de seu Joaquim aumentaram 40%. Na 3ª semana, ele teve que contratar uma funcionária extra para dar conta dos pedidos que chegavam pela internet. Marisa, você é um anjo, seu Joaquim disse quando ela apareceu na loja para mostrar os relatórios do mês. Nunca vendi tanto na minha vida. O senhor tem produtos bons e preços honestos. Eu só ajudei mais pessoas a conhecerem a loja. Quanto você quer para continuar trabalhando comigo? Dessa vez, Marisa tinha feito a lição de casa. Pesquisou preços de mercado, calculou quantas horas trabalhava por semana, chegou a um valor que considerava justo. R$ 800 por mês. Era menos da metade do que grandes agências cobravam, mas para Marisa representava quase dobrar sua renda mensal. Seu Joaquim aceitou na hora e ainda indicou 2 amigos comerciantes que estavam enfrentando problemas similares. Em 6 meses, Marisa tinha 5 clientes fixos. Ainda trabalhava no escritório durante o dia, mas as tardes e noites eram dedicadas ao marketing digital. Vitor se acostumou a ver a mãe no computador e às vezes ajudava escolhendo cores para as artes gráficas que ela criava. Mamãe, você está ficando famosa? Ele perguntou uma tarde quando viu Marisa atendendo o 3º telefonema do dia de pessoas interessadas em seus serviços. Não famosa, meu amor, mas as pessoas estão conhecendo o meu trabalho. E isso é bom? É muito bom. Significa que podemos ter uma vida ainda melhor. Com a renda extra do marketing digital, Marisa conseguiu fazer coisas que antes eram impossíveis. Comprou roupas novas para Vitor, trocou o celular quebrado por um melhor, conseguiu até fazer uma pequena reserva de emergência. Você mudou. Dona Rosa observou numa tarde de domingo,
vendo Marisa organizar alguns materiais de trabalho. Mudei como? Está mais confiante, mais determinada. Parece que encontrou seu lugar no mundo. Era verdade. Pela primeira vez desde que Guilherme tinha saído de casa, Marisa se sentia no controle da própria vida. Não estava apenas reagindo às circunstâncias, estava criando oportunidades. Foi quando Vitor completou 4 anos que Marisa tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Seus clientes de marketing digital já pagavam mais que seu salário no escritório, e ela estava recusando trabalhos por falta de tempo. Dona Rosa, estou pensando em sair do emprego fixo. Para se dedicar só ao marketing? É arriscado, eu sei. Mas acho que chegou na hora de apostar em mim mesma. E se não der certo? Se não der certo, eu volto a procurar emprego. Mas se der certo... Marisa pausou, olhando para Vitor brincando no chão. Se der certo, posso dar para ele uma vida que eu nem imagino ainda. Dona Rosa ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem coragem, filha. Sempre teve. Se acredita que é a hora, então é a hora. Marisa pediu demissão do escritório numa sexta-feira. E na segunda-feira seguinte, acordou pela primeira vez como empresária oficial. Tinha registrado sua microempresa, MM Digital, Soluções em Marketing, e transformado a sala do apartamento em escritório. Mamãe, agora você trabalha em casa sempre? Vitor perguntou animado com a novidade. Trabalho em casa, mas ainda trabalho muito. Só que agora posso almoçar com você todos os dias. Os primeiros meses como empresária foram intensos. Marisa conseguiu 10 novos clientes em 3 meses. Precisou aprender sobre gestão financeira, impostos, fluxo de caixa. Estudava à noite, depois que Vitor dormia, assistindo videoaulas sobre empreendedorismo e gestão de negócios. Você não para nunca, Dona Rosa comentou, vendo Marisa com os olhos vermelhos de cansaço numa manhã. Agora é diferente. Antes eu trabalhava para pagar as contas. Agora eu trabalho para construir algo meu. A diferença era crucial. Mesmo cansada, Marisa estava feliz. Cada novo cliente, cada resultado positivo, cada indicação que recebia, era como uma confirmação de que tinha tomado a decisão certa. Quando a MM Digital completou 1 ano, Marisa fez uma pequena festa em casa. Convidou seus clientes principais, Dona Rosa, alguns vizinhos que tinham acompanhado sua jornada. Vitor, agora com 5 anos, ajudou a receber os convidados com uma seriedade cômica. Minha mãe é a melhor do marketing digital, ele anunciou para seu Joaquim, que riu da desenvoltura do menino. Ele tem razão. Você triplicou minhas vendas em 2 anos. Durante a festa, Marisa olhou ao redor e se deu conta do que tinha construído. Uma empresa própria, clientes que confiavam no seu trabalho, uma rede de relacionamentos profissionais sólida. E mais importante, tinha feito tudo isso sendo mãe solteira, sem apoio financeiro de ninguém, construindo tijolo por tijolo. Estou orgulhosa de você, Dona Rosa sussurrou no ouvido dela durante a festa. Obrigada por nunca ter deixado eu desistir. Eu só fiz você lembrar do que já sabia, que é mais forte do que imagina. 6 meses depois da festa de aniversário da empresa, Marisa recebeu uma proposta que mudaria tudo novamente. Um dos seus clientes a indicou para uma empresa de médio porte que precisava reestruturar toda a estratégia digital. É um contrato de 6 meses, valor fixo de 15 mil por mês. O diretor da empresa explicou durante a reunião. Marisa quase engasgou com o café. 15 mil reais por mês era mais do que ela ganhava com todos os outros clientes juntos. Posso perguntar por que escolheram minha empresa? Existem agências muito maiores e mais estruturadas. Justamente por isso, queremos alguém que dê atenção personalizada, que trate nosso projeto como prioridade. Seus outros clientes falam maravilhas do seu trabalho. Marisa aceitou o contrato e precisou se organizar como nunca. Contratou uma assistente, Maria Clara, uma jovem recém-formada em publicidade que tinha a mesma fome de crescer que Marisa tinha alguns anos atrás. Agora somos 2, Marisa disse no primeiro dia de trabalho de Maria Clara. Posso perguntar uma coisa? Como a senhora conseguiu construir tudo isso sozinha? Um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, e nunca desistindo, mesmo quando parecia impossível. E com o contrato grande e a assistente cuidando dos clientes menores, Marisa conseguiu pela primeira vez trabalhar horários mais normais. Podia buscar Vitor na escola,
almoçar com ele, ajudar nas lições de casa. Mamãe, você está mais em casa agora? Vitor observou numa tarde, enquanto faziam juntos um quebra-cabeça. Consegui organizar melhor o trabalho. Gostei. Antes você ficava muito tempo no computador. A observação de Vitor fez Marisa refletir sobre o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ela tinha lutado tanto para crescer profissionalmente que às vezes esquecia de aproveitar os momentos simples com o filho. Vitor, que tal se a gente começasse a fazer algo especial juntos toda sexta-feira? Tipo o quê? Cinema, parque, praia. Sexta-feira vai ser nosso dia especial. Sério mesmo? Sério mesmo. As sextas-feiras especiais se tornaram tradição. Marisa desligava o celular profissional, fechava o notebook e se dedicava 100% ao Vitor. Eram os dias que ele mais gostava da semana e que Marisa aprendeu a valorizar como fundamentais para sua própria sanidade mental. Quando Vitor completou 6 anos, Marisa olhou para trás e mal conseguia acreditar no caminho que tinham percorrido. Da garçonete desesperada que trabalhava grávida para pagar as contas, ela tinha se tornado uma empresária respeitada no mercado digital da cidade. Mamãe, você é importante? Vitor perguntou uma tarde, depois de ouvir uma conversa telefônica onde ela estava negociando um contrato grande. Por que pergunta isso? Porque as pessoas falam com você como se você fosse muito importante. Marisa riu. Eu sou importante para você, que é o que mais importa. E consegui construir um trabalho que as pessoas respeitam. E o papai? Ele também é importante? Era a primeira vez em muito tempo que Vitor perguntava sobre o pai. Marisa respirou fundo antes de responder. Não sei, meu amor. Não sabemos onde ele está ou o que faz. Você sente falta dele? Não, porque descobri que a gente não precisa dele para ser feliz. Eu também não sinto falta. A gente é uma família boa do jeito que é. A resposta de Vitor aqueceu o coração de Marisa. Eles realmente eram uma família boa. Pequena, mas sólida. Construída com amor, trabalho e muita determinação. Naquela noite, depois que Vitor dormiu, Marisa se sentou na varanda do apartamento e fez um balanço da vida. Em 7 anos, tinha saído de uma situação de desespero total para uma posição de estabilidade e sucesso que nem ousava sonhar na época. E o melhor de tudo, tinha conseguido criar Vitor sozinha, e ele estava se tornando um menino incrível, educado, inteligente, carinhoso, seguro de si. Tudo que ela podia desejar em um filho. Obrigada, ela sussurrou para o universo, olhando as estrelas. Obrigada por me dar força para chegar até aqui. Marisa não fazia ideia de que em poucos meses sua vida mudaria completamente de novo. Mas desta vez seria diferente. Desta vez seria ela quem estaria no controle da situação quando o passado viesse bater à sua porta. O convite chegou numa tarde de quinta-feira, entregue por um office boy em envelope elegante com o brasão da Câmara de Comércio da cidade. Marisa abriu sem pressa, imaginando que fosse mais uma proposta comercial, mas quando leu o cabeçalho, seu coração deu um pulo. Prêmio Empresário Destaque do Ano, categoria Empreendedorismo Digital. Ela leu o convite 3 vezes antes de acreditar. Sua empresa, Digital, tinha sido indicada para o prêmio mais importante do setor empresarial da região. A cerimônia seria dali a 15 dias, no hotel mais luxuoso da cidade, com presença de autoridades, empresários e imprensa. Dona Rosa! Ela gritou, saindo correndo para o apartamento da vizinha. Dona Rosa, olha isso! A vizinha leu o convite com os óculos apoiados na ponta do nariz, um sorriso se abrindo lentamente no rosto. Marisa, isso é maravilhoso. Você merece cada palavra desse reconhecimento. Eu não acredito que chegou até aqui. Lembra quando eu mal conseguia pagar o aluguel? Lembro. E lembro também de te falar que você ia longe. Vitor, agora com 7 anos, chegou da escola no meio da comemoração improvisada. O que aconteceu? Por que vocês estão gritando? Sua mãe foi indicada para um prêmio muito importante. Dona Rosa explicou. Que tipo de prêmio? De melhor empresária jovem da cidade, Marisa disse, se ajoelhando na altura dele. Você vai ganhar? Não sei, meu amor, mas só ter sido indicada já é uma vitória. Eu tenho certeza que você vai ganhar. Você é a melhor em tudo que faz. A inocência e a confiança de Vitor derreteram o coração de Marisa. Ele realmente acreditava que ela podia conquistar qualquer coisa,
E essa fé cega do filho era o combustível que ela precisava para enfrentar qualquer desafio. As 2 semanas seguintes passaram voando. Marisa comprou o primeiro vestido realmente elegante da vida, que realçava os olhos e a fazia se sentir poderosa. Organizou para Maria Clara cuidar dos clientes durante o evento. "Queria que você pudessem ir comigo", ela disse na véspera do evento. "Meu lugar é aqui, torcendo por você", Dona Rosa respondeu. "Mas quero foto de tudo mesmo." Na noite da premiação, Marisa chegou ao hotel com 15 minutos de atraso, porque ficou parada no espelho por mais tempo do que deveria, tentando acreditar que aquela mulher elegante e confiante era realmente ela. O salão principal estava decorado com flores brancas e luzes douradas, mesas redondas ocupadas por pessoas que ela só conhecia de revistas de negócios. "Marisa Martinez?" Uma mulher loira se aproximou estendendo a mão. "Sou Carla Mendes, da revista Empresas em Negócios. Podemos conversar depois da cerimônia? Queremos fazer uma matéria sobre empreendedoras jovens de sucesso." Marisa assentiu, ainda um pouco atordoada com todo aquele ambiente. Ela encontrou sua mesa, na segunda fileira, ao lado de outros empresários indicados nas diversas categorias. A conversa fluía sobre investimentos, expansões, parcerias estratégicas. Era um mundo que ela estava aprendendo a navegar, mas onde ainda se sentia como uma intrusa. A cerimônia começou às 8 em ponto. O mestre de cerimônias, um apresentador conhecido da televisão local, abriu o evento falando sobre a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico da região. Marisa mal prestava atenção, nervosa demais para se concentrar nas palavras. A categoria Empreendedorismo Digital é uma das mais competitivas deste ano, o apresentador anunciou quando chegou na hora dela. "Temos indicados que revolucionaram a forma como pequenas e médias empresas se relacionam com o mercado digital." Ele começou a ler os nomes dos indicados. Marisa ouviu o próprio nome ser pronunciado, seguido de um resumo da trajetória da MM Digital. Marisa Martinez, de 29 anos, fundou sua empresa após concluir um curso noturno de marketing digital, conciliando a maternidade solo com o desenvolvimento de uma das agências mais promissoras da região. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Marisa sorriu e acenou, o coração batendo acelerado. Quando o apresentador abriu o envelope com o resultado, ela fechou os olhos. "E a vencedora da categoria Empreendedorismo Digital é Marisa Martinez, da MM Digital." O salão explodiu em aplausos. Marisa ficou paralisada por alguns segundos, sem acreditar no que tinha ouvido. As pessoas da mesa ao lado a parabenizavam, empurrando-a gentilmente para se levantar. Ela caminhou até o palco como se estivesse flutuando. Recebeu o troféu das mãos do presidente da Câmara de Comércio, um homem de cabelos brancos que sussurrou: "Parabéns, jovem. Você é inspiração para muita gente." Quando se posicionou no microfone, Marisa olhou para a plateia de 200 pessoas e por um momento ficou sem palavras. Então lembrou de Vitor, de Dona Rosa, de todos os momentos difíceis que tinha superado para chegar ali. "Há 7 anos, eu era uma mãe solteira que mal conseguia pagar as contas." Ela começou, a voz firme apesar da emoção. "Hoje estou aqui, não porque tive uma jornada fácil, mas porque nunca desisti de acreditar que merecia uma vida melhor." Ela fez uma pausa, vendo alguns rostos na plateia claramente emocionados com suas palavras. "Este prêmio não é só meu. É de todas as mulheres que criam filhos sozinhas, de todos que recomeçam do zero depois de uma queda, de quem acredita que é possível transformar dificuldade em oportunidade." Mais aplausos, mais intensos desta vez. "Dedico este prêmio ao meu filho Vitor, que é minha maior motivação, e à Dona Rosa, que me ensinou que família não é só sangue, é quem escolhe ficar ao seu lado." Marisa levantou o troféu e desceu do palco em meio a uma ovação de pé. Era o momento mais alto da sua vida profissional, e ela mal podia esperar para chegar em casa e contar tudo para Vitor. Foi quando estava voltando para sua mesa que viu um rosto familiar na quinta fileira. Um homem de cabelos escuros, barba por fazer, terno escuro que já tinha visto melhores dias. Ele estava olhando diretamente para ela, com uma expressão que misturava choque, arrependimento e algo que ela não conseguia decifrar. Guilherme Alves.
Marisa sentiu o sangue gelar nas veias. Por um segundo, achou que estava alucinando, que o estresse da premiação estava fazendo ela ver coisas. Mas quando piscou e olhou novamente, ele ainda estava lá, agora se levantando da cadeira como se fosse se aproximar. Ela desviou o olhar rapidamente e voltou para sua mesa, o coração disparado por motivos completamente diferentes agora. O que Guilherme estava fazendo ali? Como tinha conseguido convite para o evento? E por que justamente naquela noite, que deveria ser só dela? "Você está bem?" perguntou a empresária sentada ao lado dela. Ficou pálida de repente. "Estou bem, só um pouco emocionada com tudo isso." Marisa tentou se concentrar no restante da cerimônia, mas sabia que Guilherme continuava ali, algumas mesas atrás, observando ela. Podia sentir o peso do olhar dele nas costas, uma sensação desconfortável que a fazia querer sair correndo daquele lugar. Quando a cerimônia terminou, Marisa foi cumprimentada por dezenas de pessoas. Empresários querendo parcerias, jornalistas pedindo entrevistas, outros premiados parabenizando pelo reconhecimento. Ela sorria e respondia no automático, sempre de olho nos movimentos de Guilherme, que parecia estar esperando uma oportunidade para se aproximar. "Marisa." A voz dele, mais grave do que na lembrança, veio de trás dela quando ela estava conversando com um grupo de empresárias. Ela se virou lentamente, o troféu ainda nas mãos. Guilherme estava a alguns passos de distância, claramente nervoso, as mãos enterradas nos bolsos do paletó. Guilherme. O nome saiu da boca dela como um sussurro. "Podemos conversar? Por favor?" As empresárias que estavam com Marisa perceberam a tensão e se afastaram discretamente. Marisa ficou sozinha com o homem que tinha abandonado ela grávida 7 anos atrás, no meio do salão onde acabara de receber o maior reconhecimento profissional da vida. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, tentando manter a voz controlada. "Trabalho para uma das empresas patrocinadoras do evento. Quando vi seu nome na lista de indicados..." Ele parou, passando a mão pelo cabelo. "Marisa, eu precisava te ver. Depois de 7 anos, precisava me ver justamente hoje. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, de falar com você. Mas quando te vi no palco, quando ouvi você falar sobre seu filho..." A voz dele tremeu. "Marisa, eu cometi o maior erro da minha vida." "Ah, agora você percebeu?" A raiva que Marisa achava que não sentia mais veio à tona como uma tsunami. "Depois de 7 anos, você decidiu que cometeu um erro? Eu tentei te procurar algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca tive coragem. Que bom que não teve, porque a gente não precisava de você." Guilherme baixou a cabeça. "Eu sei. Vocês construíram uma vida incrível sem mim. Estou vendo isso agora." "Não, Guilherme. Eu construí uma vida incrível. Eu e meu filho, que você escolheu não conhecer." "Como ele é?" A pergunta saiu baixa, quase inaudível. Marisa o encarou por um longo momento. Parte dela queria sair dali, fingir que aquela conversa nunca tinha acontecido. Mas outra parte, talvez a parte que tinha amadurecido ao longo dos anos, sabia que aquele momento ia chegar uma hora ou outra. Ele é incrível, inteligente, carinhoso, determinado. Tem 7 anos e nunca perguntou por que o pai não está na vida dele, porque sempre soube que tem tudo o que precisa. Posso conhecê-lo?" A pergunta que Marisa sempre soube que viria um dia finalmente tinha sido feita. E ela sabia exatamente qual era a resposta. "Não. Marisa, por favor." "Não, Guilherme. Você teve 7 anos para tomar essa decisão. 7 anos em que ele precisou de pai, em que eu precisei de ajuda, em que fomos uma família incompleta por causa das suas escolhas. Eu mudei. Eu também mudei. Mudei porque fui obrigada a mudar. Porque você me abandonou grávida e eu tive que me reinventar para sobreviver." As palavras de Marisa ecoaram pelo canto do salão onde estavam. Algumas pessoas começaram a olhar na direção deles, percebendo que havia algo tenso acontecendo. "Eu mereço a chance de tentar compensar." "Você não merece nada." A voz de Marisa estava baixa, mas firme. "O Vitor merece um pai presente. E eu mereço um parceiro que escolha ficar. Você não é nenhuma das duas coisas." Guilherme abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Marisa levantou a mão, interrompendo. "Esta conversa acabou. Não se aproxime de mim nem do meu filho. Nós temos uma vida boa, e você não faz parte dela."
Marisa se virou e saiu do salão, deixando Guilherme parado sozinho no meio da festa. Ela pegou o carro e dirigiu para casa em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Quando chegou no apartamento, encontrou Vitor dormindo no sofá da casa de Dona Rosa, que a esperava acordada. Como foi? Ganhou? Dona Rosa perguntou assim que ela entrou. Ganhei. Marisa mostrou o troféu, mas Dona Rosa percebeu que havia algo errado. O que aconteceu? O Guilherme estava lá. Dona Rosa ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E o que ele queria? Conhecer o Vitor. Tentar compensar os 7 anos de ausência. E você? Disse não. Dona Rosa assentiu. Foi a decisão certa. Esse menino não pode ser prejudicado por capricho de homem que decidiu ser pai quando deu na telha. Marisa olhou para Vitor dormindo, o rostinho pacífico iluminado pela luz da televisão. Ele era feliz, seguro, amado. Não precisava da confusão emocional que a presença de Guilherme traria para a vida deles. Mas ela sabia que aquela não seria a última vez que veria o pai do seu filho. E na próxima vez, estaria ainda mais preparada para proteger a família que tinham construído juntos. 3 dias depois da premiação, Marisa estava no escritório revisando as propostas comerciais que chegaram após a divulgação do prêmio, quando Maria Clara bateu na porta com uma expressão preocupada. Marisa, tem um homem aqui querendo falar com você. Diz que é pessoal. O coração de Marisa disparou. Ela sabia exatamente quem era antes mesmo de Maria Clara continuar. Ele disse o nome? Guilherme Alves. Marisa respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria, mas não imaginou que seria tão cedo. Diga que estou ocupada e que ele precisa marcar horário. Ele disse que vai esperar o tempo que for necessário. Marisa olhou pela janela do escritório e viu Guilherme sentado na recepção, as mãos entrelaçadas, a postura de quem realmente não pretendia sair dali tão cedo. Estava diferente da noite da premiação, mais arrumado, mais determinado. Tá bom, manda ele entrar, mas quero que você fique aqui perto, ok? Maria Clara assentiu e alguns minutos depois Guilherme entrou no escritório. Marisa continuou sentada atrás da mesa, uma posição que a fazia sentir no controle da situação. Marisa, ele fechou a porta atrás de si. Guilherme, o que você quer? Quero conversar, de verdade desta vez. Nós já conversamos. Deixei bem claro minha posição. Guilherme se aproximou da mesa, mas não se sentou. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me escutar. Sei que cometi erros imperdoáveis. Mas preciso que você saiba o que aconteceu nesses anos todos. Não me interessa saber o que aconteceu nesses anos todos. O que me interessava era saber na época. Quando estava grávida, quando passei fome, quando chorava de madrugada porque não sabia como ia criar meu filho sozinha. Eu estava com medo. Todo mundo tem medo, Guilherme. Eu também estava com medo. Mas eu não fugi. Guilherme baixou a cabeça. Você tem razão. Mas deixa eu te contar onde estive, o que fiz, por que demorei tanto para voltar. Marisa cruzou os braços. 5 minutos. Quando saí da sua casa, fui morar com um amigo. Achei que ia conseguir esquecer, tocar a vida para frente. Mas não conseguia parar de pensar em você, no bebê que ia nascer. Que pena. Devia ter pensado nisso antes de sair. Comecei a beber. Muito. Perdi o emprego 3 meses depois que saí de casa. Perdi o apartamento que dividia com o amigo. Passei 2 anos praticamente morando na rua. Marisa sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Não era pena, não era satisfação. Era apenas vazio. Guilherme, isso não muda nada. Eu sei que não muda, mas preciso que você entenda que eu não abandonei vocês porque não me importava. Abandonei porque era covarde demais para assumir a responsabilidade. E agora? Agora você é corajoso? Agora eu cresci. Nos últimos 3 anos consegui me reerguer. Parei de beber, consegui um emprego, fiz terapia. Marisa olhou para ele com atenção pela primeira vez desde que entrou. Realmente parecia diferente. Mais maduro, mais sereno. Mas ainda assim, que bom para você. Mas isso não apaga 7 anos de ausência. Eu sei. Não quero apagar. Quero tentar construir algo a partir de agora. Com o Vitor? Com vocês 2. Marisa se levantou da cadeira, a raiva voltando com força total. Você está louco se acha que depois de 7 anos pode voltar e brincar de família feliz. Não quero brincar de nada. Quero ser pai.
Quero tentar recuperar o tempo perdido. O tempo perdido não se recupera, Guilherme. Você perdeu os primeiros passos dele, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Perdeu as noites que ele ficou doente e eu fiquei acordada sozinha. Perdeu as vezes que ele perguntou por que não tinha pai e eu tive que inventar respostas. Guilherme tinha lágrimas nos olhos. Eu sei de tudo que perdi, mas não posso perder o resto da vida dele também. Não é você quem decide isso. Você vai negar ao Vitor o direito de conhecer o pai? A pergunta atingiu Marisa como um soco. Era exatamente a dúvida que a atormentava desde a noite da premiação. Eu vou proteger meu filho de mais uma decepção. E se eu prometer que não vou decepcionar? Suas promessas não valem nada para mim. Guilherme ficou em silêncio por um momento, claramente procurando as palavras certas. Marisa, eu vi você naquele palco. Vi a mulher incrível que você se tornou. Vi o sucesso que conquistou sozinha. E fiquei orgulhoso. Não quero que você fique orgulhoso de mim. E fiquei com medo também. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que vocês não precisassem mais de mim. Você estava certo. A gente não precisa. Mas talvez queiram. Talvez o Vitor queira conhecer o pai. Talvez vocês mereçam ter a escolha. Marisa voltou a se sentar, exausta emocionalmente. Guilherme, você não entende. O Vitor é uma criança feliz, segura, que nunca sentiu falta de nada. Por que eu arriscaria bagunçar a vida dele? Porque ele tem o direito de saber quem é o pai dele. Ele sabe quem é o pai dele. É o homem que o abandonou antes mesmo dele nascer. As palavras de Marisa ecoaram pelo escritório como uma sentença. Guilherme fechou os olhos, claramente ferido, mas não discutiu. Posso pedir uma coisa? Só uma? Depende do que for. Deixa eu pagar uma pensão para ele. Pensão retroativa dos 7 anos. Não quero nada em troca, só quero ajudar financeiramente. Marisa riu, mas foi um riso sem humor. Agora você quer pagar pensão? Quando eu precisava, quando mal conseguia comprar fralda para ele? Eu sei que é tarde, mas é o mínimo que posso fazer. Guilherme, você quer saber uma coisa? Nós não precisamos do seu dinheiro. Nunca mais. Eu construí uma empresa que ganha em um mês mais do que você provavelmente ganha em um ano. A afirmação não era feita para humilhar, mas para deixar claro que a dinâmica tinha mudado completamente. Marisa não era mais a garota desesperada que ele tinha abandonado. Eu sei, e fico feliz por vocês. Mas isso não muda o fato de que eu tenho obrigações. Suas obrigações expiraram há 7 anos. Guilherme se aproximou da mesa novamente. Marisa, por favor, deixa eu pelo menos tentar. Tentar o quê? Ser pai. Ser um homem melhor do que era. Na vida de outra pessoa, não na nossa. Marisa se levantou e caminhou até a porta. Esta conversa acabou. Quero que você saia do meu escritório e não volte mais. E se eu procurar na justiça? A ameaça fez Marisa se virar lentamente. Como é que é? O direito de visitação. É lei. Eu posso entrar na justiça e pedir para conhecer meu filho. O silêncio que se seguiu foi gélido. Marisa olhou para Guilherme com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era decepção absoluta. Agora você mostrou quem realmente é, ela disse, a voz baixa e controlada. Você veio aqui fingindo arrependimento, falando em ser um homem melhor, e no final é a mesma pessoa de sempre. Querendo forçar as coisas, querendo pegar o que quer sem se importar com as consequências. Não é isso. É exatamente isso. Você não quer ser pai do Vitor. Você quer limpar sua consciência. Quer se sentir melhor consigo mesmo. Marisa abriu a porta do escritório. Maria Clara, chama a segurança. Marisa, não precisa disso. Precisa sim, porque você acabou de me ameaçar. Não foi ameaça. Foi sim. E sabe o que mais? Pode procurar a justiça. Pode contratar o melhor advogado que conseguir. Porque eu vou contratar um melhor ainda. Guilherme tentou se aproximar, mas Marisa levantou a mão. Não, você fez sua escolha. Agora vai ter que viver com as consequências. O segurança do prédio apareceu na porta. Um homem grande que olhou interrogativamente para Marisa. Este senhor estava saindo, ela disse, apontando para Guilherme. Guilherme olhou para Marisa uma última vez. Marisa, eu não queria que fosse assim. Nem eu. Mas você que escolheu o caminho da ameaça em vez do caminho do respeito.
Guilherme saiu acompanhado pelo segurança, e Marisa fechou a porta atrás dele. Ela se apoiou na porta por um momento, o coração disparado, tentando processar tudo o que tinha acontecido. "Marisa, você está bem?" Maria Clara perguntou, claramente preocupada. "Estou. Só precisava que isso acabasse de uma vez." Naquela tarde, Marisa saiu mais cedo do escritório e foi buscar Vitor na escola. Precisava vê-lo, abraçá-lo, ter certeza de que ele estava bem e feliz. "Mãe, você está estranha hoje." Vitor observou no carro com aquela percepção aguçada que as crianças têm. "Por que acha isso? Você está muito quieta e está apertando muito forte o volante." Marisa relaxou as mãos e sorriu. "Só tive um dia difícil no trabalho. Quer falar sobre isso?" A pergunta inocente de Vitor aqueceu o coração de Marisa. Aos 7 anos, ele já se preocupava com ela, já oferecia apoio emocional. Era maduro demais para a idade, e ela se perguntou se isso era consequência de ter crescido só com ela. "Não precisa, meu amor. Já passou." Naquela noite, depois que Vitor dormiu, Marisa contou tudo para Dona Rosa. A vizinha ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. "Ele ameaçou entrar na justiça?" Dona Rosa perguntou quando Marisa terminou de contar. "Ameaçou. Que baixeza. Homem que abandona filho e depois quer forçar convivência não merece nem ser chamado de pai." "Dona Rosa, será que estou sendo muito dura?" "Dura? Marisa, você está protegendo seu filho. Isso não é ser dura, é ser mãe. Mas e se ele realmente mudou? E se quer mesmo ser pai agora?" "Filha, escuta o que vou te dizer. Quem quer ser pai não ameaça a mãe com processo. Quem quer ser pai conquista a confiança aos poucos, prova que mudou através de ações, não de palavras." Dona Rosa tinha razão. Marisa sabia disso no fundo do coração, mas precisava ouvir de alguém que confiava. "E se ele realmente entrar com processo? Aí você vai mostrar para ele quem é a Marisa de hoje, a mulher que ganhou o prêmio de empresária do ano, a mãe que criou um filho maravilhoso sozinha, a guerreira que nunca desistiu." 2 semanas depois, Marisa recebeu uma ligação do advogado que tinha contratado. "Marisa, recebi uma notificação. O senhor Guilherme Alves entrou com pedido de regulamentação de visitas." O coração dela disparou, mas ela manteve a voz firme. "E agora?" "Agora preparamos nossa defesa. Abandono paternal por 7 anos é um argumento muito forte a nosso favor. Vamos questionar o real interesse dele pelo bem-estar da criança." "Doutor, qual a chance dele conseguir as visitas?" "Pequena. Especialmente considerando que ele nunca pagou pensão, nunca procurou saber do filho e só apareceu depois que você ganhou notoriedade pública." Marisa respirou aliviada. "Obrigada." "Marisa, posso sugerir uma coisa? Converse com seu filho, de forma adequada para a idade dele. Se houver audiência, o juiz pode querer ouvi-lo, e é importante que ele esteja preparado emocionalmente." Naquela noite, Marisa teve a conversa mais difícil da sua vida. Ela se sentou com Vitor no sofá depois que ele terminou a lição de casa. "Vitor, lembra que você às vezes pergunta sobre seu pai?" "Lembro. Você sempre diz que ele foi embora antes de eu nascer." "É verdade. Ele foi embora porque não estava preparado para ser pai. E agora?" "Agora ele voltou. Disse que quer te conhecer." Vitor ficou em silêncio por um momento, processando a informação com a seriedade de uma criança inteligente. "Ele é uma pessoa boa?" A pergunta pegou Marisa de surpresa. "Por que pergunta isso?" "Porque se ele fosse uma pessoa boa, não teria ido embora e deixado você sozinha grávida." A resposta de Vitor deixou Marisa sem palavras. Aos 7 anos, ele tinha uma compreensão clara da situação que muitos adultos não teriam. "E o que você acha disso tudo?" "Acho que a gente não precisa dele. A gente é feliz do jeito que é. Mas se você quiser conhecer ele, tudo bem. Eu vou respeitar sua decisão." Vitor balançou a cabeça. "Não quero conhecer, não. Quero que continue sendo só eu, você e Dona Rosa." "Tem certeza?" "Tenho. Se ele fosse um pai de verdade, estaria aqui há muito tempo. Pai de verdade não abandona." Marisa abraçou o filho, emocionada com a maturidade dele. Vitor tinha tomado a decisão sozinho, sem influência, baseado na própria compreensão da situação. 3 meses depois, o processo foi arquivado. O juiz considerou que Guilherme não tinha demonstrado interesse genuíno no bem-estar da criança durante os 7 anos de ausência
e que a inserção abrupta de uma figura paterna poderia ser prejudicial ao desenvolvimento emocional de Vitor. Marisa recebeu a notícia em casa, lendo o documento junto com Dona Rosa. Acabou, ela disse, sentindo um alívio imenso. Acabou nada. Começou uma nova fase. Vocês estão livres de vez. Naquela tarde, Marisa buscou Vitor na escola e levou ele para tomar sorvete. Uma tradição que tinham sempre que havia algo para comemorar. Por que estamos comemorando hoje? Vitor perguntou, lambendo o sorvete de chocolate. Porque nossa família está protegida. Oficialmente. Sempre esteve protegida, desde que nasci. Marisa sorriu. É verdade. Mas agora, ninguém mais pode questionar isso. 6 meses depois do episódio com Guilherme, Marisa estava novamente em um evento empresarial, desta vez como palestrante convidada. O tema da palestra era Empreendedorismo e Maternidade, como conciliar sonhos pessoais e profissionais. Na plateia, ela via dezenas de mulheres que passavam pelas mesmas dificuldades que ela tinha passado. Mães solteiras, empreendedoras iniciantes, mulheres tentando reconstruir a vida depois de decepções. O maior erro que podemos cometer, Marisa disse durante a palestra, é esperar que alguém venha nos salvar. A salvação vem de dentro. Vem da nossa força, da nossa determinação, da nossa capacidade de transformar dor em propósito. Uma mulher na plateia levantou a mão. Como você lidou com a ausência do pai do seu filho? Marisa sorriu. Aprendi que família não é quem compartilha DNA com você. Família é quem escolhe ficar, quem te apoia nos momentos difíceis, quem comemora suas vitórias. Meu filho e eu temos uma família completa, mesmo sendo só nós dois. Depois da palestra, várias mulheres se aproximaram para contar suas próprias histórias. Histórias similares, de abandono, recomeço, superação. Marisa percebeu que sua experiência podia ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria força. Foi ali que decidiu criar um projeto social. Um programa de mentoria para mães empreendedoras, oferecendo consultoria gratuita em marketing digital e apoio emocional para mulheres que estavam reconstruindo suas vidas. Mãe, você vai ajudar outras mães que nem você? Vitor perguntou quando ela contou sobre o projeto. Vou. Outras mães que passaram por dificuldades parecidas. Que legal. Assim elas podem ficar fortes como você. 2 anos depois do reencontro com Guilherme, Marisa estava em seu escritório, agora muito maior, com uma equipe de 12 funcionários. A MM Digital tinha se tornado uma das principais agências de marketing digital da região, e o projeto social já tinha ajudado mais de 200 mulheres. Maria Clara, agora sua sócia, entrou no escritório com uma expressão estranha. Marisa, tem um homem aqui querendo falar com você. Disse que é sobre uma proposta comercial. Quem é? Guilherme Alves. Marisa suspirou. Manda ele entrar. Guilherme entrou no escritório, mas estava completamente diferente. Mais magro, cabelos grisalhos, uma postura humilde que contrastava com a arrogância da última vez. Marisa. Guilherme, o que você quer agora? Nada. Vim me despedir. Como assim? Consegui um emprego em outra cidade. Vou embora na semana que vem. Marisa ficou em silêncio, esperando ele continuar. Queria pedir desculpas. De novo. E dizer que você estava certa sobre tudo. Guilherme, deixa eu falar. Por favor. Ele respirou fundo. Você construiu uma vida incrível, criou um filho maravilhoso, se tornou uma empresária de sucesso, fez tudo isso sozinha, sem ajuda de ninguém. Marisa assentiu sem saber onde ele queria chegar. Eu não merecia fazer parte dessa história. Nunca mereci. E demorei para entender isso. E agora entende? Agora entendo que algumas escolhas não têm volta e que algumas pessoas são fortes demais para precisarem de quem as decepcionou. Guilherme colocou um envelope na mesa. Isso é uma conta poupança que abri no nome do Vitor. Não é muito, mas é tudo que consegui juntar nos últimos 2 anos. Para a educação dele. Guilherme, eu já disse que não precisamos. Eu sei que não precisam. Isso não é para vocês. É para mim. Para eu conseguir dormir à noite sabendo que fiz pelo menos uma coisa certa. Marisa pegou o envelope sem abrir. Nunca mais vou procurar vocês. Ele continuou. Nunca mais vou atrapalhar a vida que construíram. Vocês merecem paz. Obrigada. Marisa? Ele parou na porta.
Você se tornou uma mulher incrível. Muito melhor do que merecia quem te abandonou. Depois que Guilherme saiu, Marisa ficou sozinha no escritório, olhando o envelope. Não era sobre o dinheiro. Era sobre fechamento. Sobre a paz de saber que o passado finalmente tinha ficado para trás. Naquela noite, em casa, ela contou para Vitor sobre a visita de Guilherme. Ele foi embora para sempre? Vitor perguntou. Foi. Tudo bem, a gente não precisa dele mesmo. Não, a gente não precisa. Vitor se aproximou e abraçou Marisa. Mãe, você é o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Marisa sorriu, sentindo o coração cheio de amor e gratidão. Eles tinham construído algo especial juntos. Uma família pequena, mas sólida. Uma vida que ninguém podia abalar. E pela primeira vez em quase uma década, Marisa se sentiu completamente em paz com todas as escolhas que tinha feito. Porque no final, o que importava não era quem tinha saído da vida deles, mas quem tinha escolhido ficar.